É uma alegria poder conversar um pouco com você sobre catequese, comunicação e mundo virtual. Inicialmente, é preciso considerar que Deus é pura comunicação. Deus se revela, portanto, Deus se comunica. Ele mostra qual é o seu plano, qual é a sua vontade, ele dá a conhecer a sua mensagem. E nós, evangelizadores, catequistas, somos os instrumentos de Deus para comunicar a sua mensagem. Lembrando do termo, né, catequese, catequizar, fazer ecoar. Fazer ecoar o quê? A palavra de Deus. Fazer ecoar a comunicação de Deus. Bem, quando a gente trata desse tema, a gente precisa saber que nós vivemos em um mundo extremamente comunicacional. A comunicação afeta a nossa vida de um modo muito intenso, como nunca aconteceu na história, porque nós temos, primeiramente, o mundo mass media, as mídias, depois o mundo virtual, e isso tem nos afetado muito. Algum tempo atrás, talvez, e talvez hoje ainda, alguém pense que para ser um bom catequista, um bom evangelizador nesse mundo, basta usar bem as ferramentas que estão à nossa disposição. Então você pensa assim, eu tenho aqui um celular, um smartphone, eu preciso saber usar esse instrumento, preciso saber usar uma câmera, as redes sociais, mas isso é ilusório. Este é o começo da questão. O nosso desafio é muito mais profundo. A questão é, o mundo comunicacional, o mundo virtual, extremamente conectado, rápido, veloz, a virtualidade influencia todas as pessoas. E os interlocutores, os catequizandos, são muito influenciados por esse mundo. Então, compreender esse mundo e saber como interagir nele é fundamental para que a catequese consiga cumprir a sua missão nesse contexto. Uma primeira coisa importante a ser dita sobre o mundo digital e como ele nos influencia é a virtualidade. Nós falamos do mundo virtual. E aí, o mundo virtual é real? O mundo virtual é importante? Pode ser considerado? Nós precisamos entender que, embora falemos virtual, por detrás desse mundo virtual existem pessoas concretas. Atrás de cada perfil nas redes sociais são pessoas concretas. Comunidades virtuais unem pessoas concretas. Então, o mundo virtual, de algum modo, é o espelho do que é a vida concreta. E nós precisamos valorizar porque hoje estamos nos comunicando muito virtualmente. Muito virtualmente. Então, tem o seu valor, claro, tem a sua razão de ser. No tempo da pandemia, nós tivemos o testemunho, nós presenciamos a importância, né, de nos comunicarmos a partir do mundo virtual. Não posso ir à missa. Mas vou assistir a missa pela internet. Não posso ir à escola, não posso ir à universidade, as aulas serão remotas. É um recurso importante e precisamos considerar. Mas é claro que existem também os limites da virtualidade. Um problema muito sério, e hoje até estudiosos estão nos ajudando a entender, é que muita conectividade não é boa. Então eu me conecto muito, as pessoas estão por demais conectadas. E eu diria que nós precisamos fazer uma espécie de ascese, de renúncia dessa virtualidade. Eu gosto muito do texto do livro do Eclesiastes, há um tempo para cada coisa. Há um tempo para cada coisa, há um ritmo da vida. Às vezes esquecemos de respeitar o ritmo, tudo é muito acelerado, muito depressa e muito conectado. Isso vai nos desconectando do nosso mundo real, né? E isso não é bom. Então, talvez a catequese pudesse ajudar muito a fazer com que os catequizandos fossem mais ou menos desconectados e estivessem mais ligados ao seu mundo concreto e real. Isso é muito importante. A outra coisa que precisa ser considerada nesse mundo virtual é que, por mais que o processo de iniciação de vida cristã utilize-se das ferramentas virtuais, a iniciação cristã, a iniciação à vida cristã, não abre mão de maneira nenhuma
do concreto, do real, de encontros presenciais, de encontros entre pessoas, da comunidade, das celebrações, dos gestos sacramentais que precisam, claro, de um encontro concreto, e aí não basta a virtualidade. Eu gostaria de apresentar algumas pistas. Como a catequese pode navegar bem nesse mundo digital, neste mundo virtual? Muitas coisas eu poderia dizer, mas não temos aqui muito tempo, então vou deixar 3 pistas. Uma primeira diz respeito às fontes de informação. Você deve ter visto na televisão, na própria internet, sobre as fake news. Está muito polêmico, é um tema muito atual. E isso influencia todos nós, inclusive a catequese. Nem todas as fontes de informação são boas. Às vezes as fontes trazem inverdades, né? Formam verdades e na verdade estamos atrás de uma mentira, por detrás de uma roupa de verdade. E no âmbito da evangelização isso acontece muito. Às vezes também nós temos pessoas que se dizem catequistas, evangelizadores, teólogos, mas disseminam mentiras ou às vezes têm um método, uma metodologia muito diferente da metodologia de Jesus. Transmitem a mensagem de uma forma impositiva, sem respeitar o diálogo, ou até mesmo causando divisões na igreja. Não é raro encontrar pessoas falando mal do próprio Papa, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Não parece uma coisa boa, né? Então eu digo a você evangelizador, a você catequista, cheque primeiro as fontes de informação. Quem está falando, como está falando, é confiável, é bom, faça um discernimento. Isso é muito importante. Uma segunda coisa, isso é para você que catequiza, que é formador de opinião, você evangelizador, formar, orientar para o bom uso das redes sociais. Às vezes as redes sociais são utilizadas para a disseminação de violência, de divisão, como eu falei há pouco, da imposição da verdade e não como canal de diálogo, de comunhão. Às vezes nós temos percebido, às vezes eu acho que muito frequente, sabe? Temos percebido a disseminação do ressentimento. Nós somos uma civilização muito ressentida. Isso se percebe nas redes sociais. Muita luta, muita polarização. Nós cristãos não podemos entrar nesse caminho. Nós precisamos, como nos diz o Papa Francisco, utilizarmos as redes sociais para transmitir a paz, o amor, para fomentar a comunhão. Né? Como diz o Papa, somos uma grande comunidade, mesmo que virtual, e essa comunidade precisa ter comunhão. Não evangelizamos com imposição, mas fazemos de modo dialogal. O diálogo respeitoso é muito importante. Então precisamos formar as pessoas para o bom uso das redes sociais. E uma terceira e última, muito simples. Produza bons conteúdos nas redes sociais. Bons conteúdos na perspectiva do Evangelho. O que é Evangelho? Uma boa nova, uma boa notícia. Não é uma má notícia de condenação, de tristeza, de ressentimento, de divisão, de mentira. Não, pelo contrário. É uma boa nova de salvação, de felicidade. Jesus nos enviou para evangelizar. Portanto, acolha esta missão. Você, evangelizador, catequista, você é um comunicador de boas novas. Seja um comunicador de boas novas neste mundo comunicacional, neste mundo digital.